Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Tô gravando um vídeo aqui, fazendo uma caminhada e vou aproveitar e conversar com vocês aí sobre uma coisa que eu tenho percebido aí, né, com os investidores que eu tenho contato. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você brasileiro a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bons negócios, né? Sou um brasileiro, conquistei a minha liberdade financeira, tô aqui nas ruas do Canadá, curtindo um pouco, não moro no Canadá, moro no Brasil, né? Mas estou aqui curtindo um pouco a minha liberdade financeira. E olha só, uma coisa que eu tenho percebido, galera, é assim: eu vejo os investidores muitas vezes preocupados com algumas pequenas coisas aí dos investimentos, né? Por exemplo, eu estava participando de um debate esses dias sobre as taxas, né, que os fundos imobiliários cobram. Tem gente, eu vejo que as pessoas se incomodam muito com isso. Cara, tem gente que calcula tudo, o cara sabe na vírgula ali, cara, quantos por cento que o fundo imobiliário está cobrando de taxa de administração, quantos por cento que o fundo imobiliário está cobrando se vai fazer uma emissão de uma bonificação de ações. Os caras sabem tudo que o fundo imobiliário está cobrando, na vírgula, quantos por cento cada passo que o fundo imobiliário dá. Quando a gente fala de ações, mesma coisa, né? As ações, cada taxa que as ações cobram, se a ação vai fazer uma bonificação, se a empresa vai emitir novas ações, os caras sabem tudo, né? Outra coisa que acontece, quando sai notícia sobre a empresa, né? Pô, Leandro, saiu a notícia lá de que essa commodity vai aumentar, vai baixar aquela lá, vai mudar o presidente da empresa, isso, aquilo, e tudo isso pode impactar no resultado da empresa. E o que você acha? Bom, galera, eu tenho uma forma de investir que é bem diferente, porque eu olho muito pouco e eu diria quase nada esses detalhes aí, tá? E quando eu falo isso para as pessoas, principalmente aqueles que gostam de olhar bem de perto, assim, né, uma ação, um fundo imobiliário, calcular tudo na vírgula ali, ó, taxa por taxa, essas pessoas não gostam muito quando eu falo isso, porque acham assim que é algum tipo de desleixo, né, com os investimentos. As pessoas perguntam assim: pô, Leandro, mas isso aí não é desleixo da sua parte, né, não se atentar a esses detalhes? Porque, poxa, é importante, né, a gente tem que conhecer aí os detalhes do negócio que a gente investe. Eu diria que não, galera. Sabe por quê? Porque olha só, quando eu vou investir numa ação, num fundo imobiliário, que seja, o que eu faço? Trabalho inicial. Eu vou lá, eu faço uma investigação bem aprofundada para eu conhecer aquele negócio, certo? Eu quero conhecer aquele fundo imobiliário, eu quero conhecer aquela ação, quero conhecer com bastante detalhes. Por quê? Eu quero entender qual é o risco. Por exemplo, se eu estou estudando um fundo imobiliário, eu vou estudar qual que é a carteira desse fundo imobiliário, quais são os imóveis que ele tem em carteira, quantos imóveis tem, se é um fundo de papel, qual é a carteira que ele tem, quais são os CRIs que estão lá na carteira, quantos CRIs ele tem. Tudo isso eu vou identificar. Eu vou olhar quem que é o gestor, qual que é a experiência do gestor. Eu preciso de histórico, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto de investir em nada que tem menos aí de 5 anos na Bolsa de Valores. Não gosto porque eu não tenho histórico para saber o que me entregou. Então eu preciso de pelo menos uns 5 anos aí, desde o IPO, seja ações, seja fundos imobiliários. Eu gosto desse prazo, tá? Então eu junto aqui, ó, uma série de coisas, uma série de informações que eu vou olhar e vou dizer: não, agora eu tô conhecendo melhor esse ativo aqui, agora eu tô conhecendo de forma mais aprofundada. Qual é o risco desse negócio? Ah, o risco é X, né? Uns são mais arriscados, outros são menos arriscados. Eu consigo identificar qual é o risco daquele ativo, estudando, entendendo bem a fundo aquele negócio ali. E aí eu decido se eu coloco em carteira ou não. De preferência, eu gosto daqueles ativos que tem um risco
mais baixo para eu colocar em carteira. Não gosto de colocar ativo que tem risco muito alto, beleza? E aí, beleza, o que acontece? Eu coloquei em carteira. Cada ativo que eu coloco em carteira, eu estipulo um peso lá. Uns eu quero ter 5%, outros eu quero ter 3%, outros eu quero ter 7%. O que faz eu variar uns ativos eu ter mais peso, outros eu ter menos peso? O risco. Aqueles ativos que eu identifico que eles são mais arriscados, eu não quero ter muito, então de repente eu quero ter 2% desse ativo. Aquele ativo que eu identifico, cara, isso aqui é top, velho. É uma das melhores ações da bolsa, ou um dos melhores fundos imobiliários da bolsa. Esse eu aceito ter 6, 7%, entendeu? Então assim eu vou gerenciando o risco. Agora olha só, aqui para você entender como eu coloco um ativo na carteira e como que eu defino os riscos. Agora, por que eu coloco um ativo na carteira? Porque eu estudei o portfólio dele, eu estudei a gestão, eu estudei o histórico e eu cheguei à conclusão, cara, isso aqui é um bom negócio. E se eu investir nisso aqui, vai me dar um bom resultado daqui a alguns anos. Olha o que eu falei agora, daqui a alguns anos. Quando eu invisto, galera, quando eu coloco um ativo na carteira, eu estou pensando em alguns anos. Não estou pensando amanhã, semana que vem, mês que vem, nem no ano que vem. Eu estou pensando em alguns anos. Porra, se eu coloquei um ativo na carteira, para que isso me dê um retorno daqui a alguns anos, que porra é essa de eu ficar me preocupando com o curto prazo? Eu não vejo lógica nisso. Então o que eu faço? Um fundo imobiliário, hoje, uma vez por mês, eu dou uma olhadinha quanto que ele está pagando de dividendo. Porque afinal de contas, eu invisto em fundo imobiliário para quê? Para receber dividendo, pô. Eu acumulo patrimônio em fundos imobiliários para receber dividendos, porque eles me pagam dividendos. Você acha que eu vou ficar me preocupando com a taxinha, isso e aquilo que o gestor cobra? Se eles estão me pagando dividendo pra caramba, é mérito do gestor cobrar. O dele tem que ser pago, porque ele está me pagando bastante dividendo. Agora, eu vejo gente que vai lá, avalia 2 fundos imobiliários, encontra 2 fundos imobiliários top para investir, certo? Só que aí o que acontece? Um fundo imobiliário cobra uma taxinha um pouquinho maior de administração, e o segundo cobra uma taxinha um pouco menor. Só que esse primeiro, ele paga um dividendo bem maior. Você acha que eu vou abrir mão de investir no fundo imobiliário que é melhor, que paga mais dividendos, certo? Vou abrir mão de investir nele só porque o gestor está cobrando um pouquinho mais de taxa? Isso para mim é ego. É ego de não querer que o gestor receba essas taxas. Então dane-se quanto que está cobrando, isso e aquilo. O que importa é o dinheiro que vai cair no meu bolso. Eu botei o dinheiro lá porque eu acreditei que é um bom negócio no longo prazo e que vai me dar retorno. Tá me dando quanto de retorno? Pô, tá me dando um dividendo aqui, ó, de 1% ao mês. Tem um outro aqui que é tão bom quanto. Ele até cobra menos taxa de administração, disso, de aquilo, mas ele paga só 0,8% ao mês. Eu fico com o de um, pô. Tô falando do mesmo risco dos dois. Só porque o gestor cobra um pouquinho mais de taxa eu não vou pegar? Tá pagando mais de dividendos. O que eu quero são dividendos. Então eu não fico catando essas migalhas e o que eu olho é isso. Quanto que tá me dando de retorno? Entendeu? E uma vez por mês eu dou uma olhadinha nos fundos imobiliários para ver o que tá me dando de retorno. Só. Uma vez por ano eu faço um ajuste mais aprofundado para ver se aquela tese de investimento que me levou a colocar em carteira ainda está fazendo sentido. Se não está fazendo sentido, eu vou ajustar o risco. Aquele que eu tinha colocado para ter 7% na carteira, eu vou baixar para 5%, para 4%, para 3%. Vou ajustando o risco. Se ficar um ponto que me deixa desconfortável, onde eu baixar muito risco, eu tiro da carteira. Quando eu falo de ações, galera, é a mesma coisa. Ah, Leandro, você viu a notícia de que vai mudar o CEO da empresa? Tudo bem, legal. Vamos ver se vai dar certo. Como é que eu sei se vai dar certo? Esperando o resultado trimestral. Nada mais me diz se uma empresa está dando certo ou não do que o resultado trimestral. É só isso que me importa.
Se eu vejo que tem dívida sendo controlada, lucro crescendo, receita crescendo, o que mais importa? Não interessa quem que é o CEO, para quem está vendendo, para quanto foi o preço da commodity. Eu estou pagando um gestor dentro de uma empresa. Quando eu sou acionista, eu digo eu estou pagando porque eu sou acionista, eu também sou um dos donos do negócio, certo? Então isso sai do meu bolso também, sai do meu lucro também. Então eu digo eu também estou pagando. Eu estou pagando um gestor de uma empresa para quê? Para ele cuidar dessas coisas para mim. Ele que se vira então. Se o preço da commodity vai subir, ele que deu jeito de saber o que ele vai ter que ajustar aqui, corta aqui, puxa de cá, bota para lá, para fazer com que mesmo com a alta da commodity, essa empresa continue dando lucro. É isso que eu quero. Ah, Leandro, mas não conseguiu dar lucro. Então eu vou reduzir o percentual dela na carteira. Vou reduzir a minha gestão de risco. Ah, Leandro, no próximo trimestre não deu lucro, eu vou reduzir mais um pouco. Ah, Leandro, já se passaram 2 anos e não dá mais lucro. Então eu tiro da carteira, não quero mais. Tem outras melhores para eu investir. Então, gente, eu não consigo... Eu quero assim que vocês entendam que o que me levou à liberdade financeira foi fazendo isso, né? Então, a pessoa que vem me dizer, ah, mas eu prefiro acompanhar tudo na vírgula, qual é a taxa disso, qual é a taxa daquilo, tudo bem, perfeito. Se você tem tempo, dedicação para isso, faça, não tem problema nenhum, cada um investe da forma que quiser. Agora, deixa eu passar esse caminhão, eu ia dizer um caminhão, mas é um carro, aqui os carros são meio grandes mesmo. Olha lá. A galera gosta de usar uns carros meio grandes aqui. Então, galera, aquela história, se você tem tempo, você quer se dedicar aí a cuidar da sua carteira dessa forma, tudo bem. Agora, eu digo pra vocês, o meu tempo eu gasto curtindo meus hobbies, passeando aqui no Canadá como eu tô passeando. Dá uma olhada no Instagram lá, você vai ver tudo que eu tô fazendo aqui, curtindo a minha família, curtindo essas coisas. Investimento eu faço para me dar tempo e não para me tomar tempo. Então eu gasto o mínimo tempo possível, só o necessário para eu fazer uma boa gestão da minha carteira. O resto, galera, é tempo. Ah, Leandro, mas essa taxa aqui dessa empresa aqui, ó, que eles estão cobrando para emitir ações, para não sei o que, isso aqui vai ferrar com a empresa. Se ferrar, nego, daqui a alguns relatórios trimestrais eu vou perceber, pô, a empresa não tá dando lucro. Por quê? Ah, porque cobraram um monte de taxa para fazer isso, para fazer aquilo. Então eu tiro da carteira, certo? Agora, qualquer decisão que eu tomo antes de a empresa emitir seus resultados é pura especulação, é puro achismo. É porque todo mundo está querendo dizer, ah, porque vai ser isso, vai ser aquilo. Quem tem que saber é o gestor da empresa, certo? E para mim, investidor, o que me interessa é o resultado final. Só passo uma vez a cada 3 meses, bato na porta do gestor, modo de dizer, né? Recebo um relatório trimestral no meu e-mail. Mas modo de dizer, eu passo lá no escritório do gestor, bato na porta e aí? Como é que foram esses 3 meses aí? Me diz. Ah, Leandro, resultado bom, controlei dívida, cresceu a receita, cresceu o lucro, vendemos mais, isso, aquilo, fizemos caixa, show de bola, obrigado, vou continuar sendo sócio aí da empresa que tu está gerenciando, volto aí falar contigo daqui a 3 meses. Acabou, nego, não tem mais o que fazer. Então espero que você tenha entendido como que é a minha forma de pensar, minha forma de investir. É assim que eu conquistei minha liberdade financeira. É assim que é a estratégia 500 pratas. Se você quiser conhecer mais sobre a estratégia 500 pratas, link na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 pratas. Até a próxima aula. Fui!